Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permanecendo em pé, diante do tema que nos é proposto hoje, povo de Deus, templo do Espírito Santo, a canção sempre ajuda. Então cantemos juntos. Renova-me, Senhor Jesus, todos. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vocês, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Amém? Podem sentar-se, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, vocês que aqui estão e vocês que rezam conosco através das redes sociais. Somos todos templos do Espírito Santo. Amados irmãos, apesar das tantas fragilidades, da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da nossa falta de amor, Deus nos ama e Deus permanece em cada um de nós. A partir do batismo, todos nós somos templos vivos do Espírito Santo. É o apóstolo que lembra: não sabeis que o vosso corpo é templo vivo do Espírito Santo? Ou seja, Deus habita em nós, a Trindade está em nós. E às vezes, com tristeza, eu ouço muitas vezes certas pessoas, não são todas, algumas, que vê demônio em tudo. Ah, meu Deus, a pessoa está possessa. Ah, aconteceu isso aqui, pronto, é possessão. E não é por aí. Dificilmente o demônio pode tomar posse de uma pessoa. É o Papa que orienta isso, o Papa João Paulo II, inclusive.
orientando aqueles que têm uma missão específica. A possessão pode acontecer? Pode. Inclusive, quando Jesus no Evangelho faz a expulsão de demônios, na maioria dos casos, não são demônios, são forças do mal atuando nas pessoas. As palavras usadas no grego, daimonion é demônio, daimonia, coisas do mal, a força do mal. E na maioria dos casos, o termo usado é daimonia, e não daimonion. Portanto, a gente precisa pensar um pouco mais. Eu sou o templo de Deus. Toda pessoa que, apesar do pecado, porque o pecado também está em nós, mas procura viver com amor, com fidelidade a sua missão, procura seguir os mandamentos, o demônio jamais tem poder sobre ela. O demônio tem o poder de nos tentar, nos tenta, muitas vezes nos passa rasteiras, mas o demônio não tem o poder de dominar as pessoas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós. Portanto, nós somos moradas vivas do Espírito Santo. O pecado, infelizmente, feriu o homem naquilo que ele tem de mais precioso, mais sagrado, a vida. E com isso entrou a morte no mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, o que fez? Enviou Jesus para nos salvar, nos resgatar. Porque, como diz a Bíblia, Deus é Deus da vida, Deus dos vivos e não dos mortos. Deus não nos criou para a morte. O demônio é morte, é força do mal. Por isso que ele está condenado, porque se revoltou contra Deus e ele era plenamente consciente daquilo que fazia. Por isso a sua inveja contra nós é muito grande, porque Deus nos resgatou e ele não foi resgatado. Então veja a nossa grandeza. Ou então até certos cantos litúrgicos, às vezes, aqui eu acho que não cantam, mas em alguns lugares, como por exemplo aquele ato penitencial, perdão, Senhor, sou pequeno e sem... vocês conhecem, né? Sem valor. É uma colocação imprópria. Infeliz, nós não somos sem valores, pelo contrário, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem pecou e Deus veio para resgatá-lo, fez o que fez por nós e continua fazendo tudo para nos salvar. Basta lembrar as parábolas da misericórdia, basta ler, por exemplo, o capítulo 15 de Lucas, é o coração de Deus ali presente. Ou então a parábola do bom samaritano. Deus nos ama e Deus conta conosco. A história da salvação a partir da encarnação, ela não se concretiza sem o nosso sim. Então, na verdade, Deus continua agindo, operando, mas através de nossas mãos, dos nossos pés, da nossa voz, do nosso ouvido, de tudo aquilo que nós somos. Portanto, amados irmãos, templos de Deus. Infelizmente, o pecado impede que eu seja templo. Sobretudo o pecado grave ou mortal, como nós chamamos, pode, infelizmente, tirar a graça de Deus que está em nós, mas não nos derrotar. A menos que a pessoa não se arrependa, não queira o perdão de Deus. Uma vez que a pessoa se arrependa sinceramente, Deus perdoa e perdoa sempre. Então nós somos muito mais importantes que todas as igrejas e catedrais espalhadas pelo mundo. E quantas igrejas, santuários e catedrais magníficas que nós temos, por exemplo, no mundo, na Europa, por exemplo, são fabulosas, são muito ricas, sobretudo na arte. Uma verdadeira evangelização através daquelas artes lá, que a gente pode contemplar, ver. Mas nós somos muito mais do que isso, amados irmãos. Por exemplo, buscar Deus não é apenas você ir às igrejas ou ir aos santuários, fazer as peregrinações como nós fazemos, que são importantes, tem um valor importantíssimo. Por exemplo, todas as vezes que nós saímos de nossas casas, vamos ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, é um momento especial, bonito, você volta para casa renovado. Esteve na casa da mãe do povo brasileiro, que é a Senhora Aparecida. Mas, na verdade, amados irmãos, o templo realmente importante não são as igrejas ou catedrais, por mais bonitas que sejam. Somos cada um de nós. Este é o verdadeiro templo, é o nosso coração, o nosso corpo, é a nossa alma. Este é o templo que Deus quer estar presente. É nele que Deus quer fazer morada.
Deus não está dentro dos templos materiais. Os templos materiais são lugares apropriados para que a comunidade possa se reunir, como nós estamos aqui reunidos, para rezar, para louvar, para agradecer. Como, aliás, fez muito bem Miriam, conduzindo, acompanhando o povo de Deus pelo deserto juntamente com Moisés. Ela cantava, ela louvava, ela rezava, agradecia, animando o povo na caminhada. E desde o início, quando ela viu que Moisés foi jogado no rio, né, conseguiram esconder por 3 meses. Mas depois, infelizmente, foi obrigado, porque o faraó estava com medo de perder o poder, porque o povo estava crescendo. Mas, por graça de Deus, a filha vai tomar banho no rio, encontra Moisés dentro de uma cesta. E Miriam, que era sua irmã, estava acompanhando Moisés, que depois que foi depositado no rio, ela aproxima mais do que nunca, rapidamente se aproxima e pergunta: não é preciso ter alguém para cuidar desse menino? E a filha do faraó disse: sim, busca alguém. Ela buscou a mãe para cuidar dele, e ele foi salvo. Então veja, mulher de coragem, de iniciativa. Então quem é conduzido pelo Espírito de Deus é pessoa assim, pessoa que não fica de braços cruzados, tem iniciativas, busca, vai atrás, coloca-se a serviço, preocupa-se com a vida. Ela com certeza tinha o Espírito de Deus com ela, por isso fez o que fez. Portanto, querido irmão, querida irmã, precisamos buscar Deus sobretudo no nosso coração. Os lugares onde nós vamos em peregrinações, eu citei a Aparecida, mas temos tantos outros lugares, ou quando você vem aqui à igreja, é para fortalecer o próprio encontro de Deus dentro de mim mesmo. Encontrar-me com o meu próprio eu, é ali que Deus está, e devo descobri-lo dentro de nós. Portanto, nós somos a igreja viva. Padre Fábio de Mello, numa reflexão que ele faz, ele diz assim: nós somos casa divina, um sacrário que anda. E de fato, nós somos a igreja somos nós. Não é o templo material apenas, somos nós a igreja que Deus quer. Portanto, cuidar do sagrado que eu carrego, cuidar da minha missão, daquilo que eu hospedo em mim mesmo, me faz mais pleno. Eu sou alguém que conduz Deus. Imaginaram? Nossa Senhora conduziu Jesus 9 meses no seu seio. Nós podemos conduzir Deus no coração sempre, na vida. Sempre, não apenas 9 meses, um dia, um mês, mas a vida toda. E como é que eu conduzo Deus dentro de mim? Procurando a conversão, a fidelidade, o compromisso, procurando lutar contra o pecado, pois que nós cantamos no início, né? Renova-me, Senhor, põe em mim teu coração. É deixar Deus ser Deus em nós mesmos. E como é bonito a gente ver as pessoas que realmente se deixam conduzir por Deus. Elas realmente demonstram uma serenidade, uma tranquilidade, porque Deus está com elas. E quando Deus está comigo, eu não temo nada. Posso passar por provações? Sim. Posso sofrer? Posso. O próprio Jesus sofreu. E olhem que o próprio Jesus também se sentiu até abandonado pelo próprio Pai. No alto da cruz ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? É o nosso humano que pesa muitas vezes. Quantas vezes me sinto sozinho, parece que Deus está tão distante, não está nem aí comigo, quando na verdade, mais do que nunca, Ele está presente. Só que eu não consigo perceber às vezes a presença de Deus, que está em alguém, numa pessoa, está na natureza, está muitas vezes na criança. Como é bonito isso. Eu me lembro certa vez, numa missa que eu celebrava lá numa paróquia em Brasília, onde eu trabalhei. Então, eu falando na missa, né, de a importância da gente pensar no outro, como é importante você poder dar um presente a alguém. Receber é bom, mas poder dar é melhor ainda, como diz a Bíblia. Aí no finalzinho da missa, uma menininha de 3, 4 anos, da pré-catequese, que ela tinha uma chamada pré-catequese, com os pequenininhos, ficavam numa sala, faziam um momentinho de oração, depois no finalzinho da missa eles vinham para a igreja, recebiam a bênção. Era um momento bonito, todos pequenininhos. Ela chegou, eu terminei a missa, estava na sacristia, tirando o paramento. Ela chegou e disse: padre, hoje na catequese nós recebemos uma rosa, cada uma de nós. E a catequista disse
que eu devo dar essa rosa, se eu quiser, dar essa rosa a uma pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu admiro, eu quero dá-la para o Senhor. Vejam. E me disse ainda, caso o Senhor queira dar essa rosa para alguém que o Senhor ama, pode fazer também. Veja que gesto bonito. Isso é profundo. Não é apenas pensar em si, porque a criança normalmente é um pouquinho mais, né? Pensa nela. Ela não agiu diferente. Doou a rosa para mim e disse, você também pode dar a alguém que o Senhor ama. E foi o que eu fiz. Uma lição, uma pregação. Que beleza. Então veja como Deus age quando a gente procura realmente ter um coração simples, como as crianças, né? Um coração aberto, desprendido. As igrejas, portanto, templos ou lugares, me ajudam a ficar mais perto de Deus e ficar mais em sintonia comigo mesmo. E os lugares são muitos, amados irmãos. Quantos lugares que nós temos? Todos. O primeiro lugar é onde? Que eu possa encontrar Deus, que eu devo também conduzir Deus. É onde? Na família, na igreja doméstica. É lá, a primeira igreja, a igreja doméstica, como chama o Vaticano II. Ser igreja ali, ser templo de Deus ali. Eu posso ser templo de Deus indo de encontro à pessoa que está sofrendo, que está doente, como eu visitei uma hoje. Ela falou, padre, que alegria, não esperava o senhor vir aqui me ver. E de fato, eu não sabia que eu estava aqui, lá em Conselho Lafayette. Mas como eu soube que estava doente, eu fui fazer surpresa, visitá-la. Me sinto melhor porque o senhor veio me visitar. São coisas pequenas, mas que têm um valor infinito. Quantas pessoas que precisam de um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, apesar que a gente não está podendo fazer ainda, tem gente já fazendo, mas eu acho que ainda um pouco, né? Um pouco perigoso, mas de qualquer forma você pode fazer isso. Você pode dar um sorriso, mesmo com a máscara, você percebe quando a pessoa está feliz ali, está sorrindo ali, ó. Tá ou não está? A gente percebe quando a pessoa está sorrindo, mesmo com a máscara. Quando a pessoa está com a cara feia também, você percebe, não é? Então, querido irmão, vamos pedir a Deus a graça, lá o Rogério está sorrindo, todo sorridente. Vamos pedir a Deus a graça de sermos templos vivos do Espírito Santo e levar esta alegria, porque Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. E se Deus está conosco, como diz São Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a peste, a guerra, o perigo, a espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Só tem uma coisa que pode nos separar de Cristo, vocês sabem qual é? Nossa, agora estou num funeral. Nada nos separa de Cristo, pecado nenhum me separa de Deus. Só pode separar de Deus sou eu mesmo, quando eu digo não, quando eu não aceito Deus, quando eu deixo de ser templo do Espírito Santo, quando eu não acredito no seu amor, não aceito o seu perdão. Só eu posso me afastar de Deus, as coisas não, nem o pecado, muito menos. Aliás, São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas pessoas às vezes ficam focadas no pecado. É verdade que eu tenho que lutar contra ele, eu preciso ser novo cada dia, ser melhor, ter uma luta contínua, uma luta ferrenha. Mas não é o pecado que em si que conta, é a graça. Exatamente o ser templo de Deus. É a graça que me dá a capacidade de me libertar do pecado. A graça está muito acima. A misericórdia de Deus está muito acima. Jesus foi tão claro, eu vim para os... Ninguém lê a Bíblia, que pena, né? Eu vim para os pecadores e não para os justos. Vim para quem está doente como médico e não para quem está são. Vim salvar o mundo e não condenar o mundo. Portanto, nesta noite, aqui celebrando Maria, a Mãe de Deus, que nós possamos imitá-la, imitar as grandes mulheres da Bíblia, como hoje Miriam, que nós estamos recordando aqui representada, para que sejamos realmente templos, caminhar com alegria. O cristão é alegre por isso, porque é templo de Deus, e se Deus está comigo, nada vai me separar de Cristo. Amém? Então, em pé.